Meu nome é Igor Awad, eu sou o coordenador do curso de Direito aqui da Faculdade Brasileira, a FABRA, e toda semana nós trazemos aqui na FABRA um professor ou um coordenador de curso para tratar de algum tema relevante para a nossa sociedade. Então, hoje eu tive a honra de ser convidado para tratar de um tema importante, que está dando muita polêmica e que já foi tratado, mas sob outras perspectivas. A professora Luciane já falou, coordenadora do curso de Psicologia, já deu o seu parecer sobre esses fenômenos que vêm acontecendo. E que fenômenos são esses? São esses fenômenos de violência repentina que acontecem, como no caso de Suzano em São Paulo e no caso na Nova Zelândia, que nós tivemos aí um ataque repentino, praticamente o que vulgarmente a gente chama de terrorismo. Então, dentro desse cenário de violência, eu queria trazer para vocês a repercussão desses fatos no direito. Então, a gente começa sempre uma exposição acadêmica com um grande tema, né? O tema grande seria a violência repentina, esses casos de terrorismo dentro de escolas, cinemas. A gente vê muito isso acontecendo nos Estados Unidos, isso repercute muito na mídia, isso acaba dando ideias erradas para pessoas sem muita orientação, e pessoas que sofrem algum problema e acabam repetindo esses atos. Então esse seria o nosso grande tema. Eu já vou delimitar o nosso tema, que hoje vai ser apresentado do ponto de vista do direito. Na semana passada a gente teve a leitura desse fenômeno sob o ponto de vista da psicologia. E assim, com esses vários pontos de vista, a gente consegue ter uma concepção global do que está acontecendo. Então, nosso primeiro recorte diz respeito à perspectiva. Nosso ponto de vista vai ser aqui um ponto de vista estritamente jurídico. Nós vamos valorar os fatos ocorridos à luz do direito. Só que ainda nós precisamos fazer uma segunda delimitação do nosso objeto de estudo, por assim dizer. O caso que aconteceu na Nova Zelândia, ele escapa ao nosso ordenamento jurídico, que, em regra, ele se vale do princípio da territorialidade. Então, o direito que se aplica na Nova Zelândia é o direito daquele país respectivo, não o direito brasileiro. No curso de Direito nós estudamos a parte geral, as teorias das instituições, mas, sobretudo, o nosso direito pátrio, o nosso direito brasileiro. Então, dentro desse cenário, a gente já encontra uma primeira dificuldade. Como é que a gente vai delimitar o nosso objeto de estudo? A gente delimita o nosso objeto de estudo pegando a tragédia que aconteceu na região da Grande São Paulo, em Suzano, em que uma escola estadual foi invadida por pessoas armadas que começaram a disparar contra as pessoas que ali estavam, atingindo professores e alunos e matando alguns e ferindo outros tantos. Então, delimitamos o nosso tema. Primeiro, terrorismo. Segundo, perspectiva jurídica. Terceiro, Suzano, na Grande São Paulo. Então, nós vamos analisar os impactos, a repercussão que esse fato em Suzano traz para o direito. Essa é a primeira delimitação que a gente pode fazer. Pois muito bem. Para começar a falar da repercussão do que aconteceu em Suzano no direito, eu preciso tratar com vocês rapidamente, porque é claro que nem todo mundo que está escutando a nossa palestra aqui é da área do direito, tem a obrigação de entender esses termos técnicos, então eu vou buscar fazer uma exposição mais didática possível para que eu possa atingir a todos os nossos ouvintes. Pois bem, a gente precisa começar para entender o que aconteceu na Grande São Paulo com a noção de fato jurídico, não é? O que é fato jurídico? Fato jurídico é todo aquele fato que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, e que tem impacto, tem repercussão no mundo do direito. Então, o fato jurídico é todo o acontecimento que repercute no âmbito do direito. Por exemplo, a morte natural é um fato jurídico. Por que é um fato jurídico? Porque quando a pessoa morre, efeitos jurídicos decorrem desse fato. E a morte natural, como a gente sabe, ela não decorre da vontade do ser humano, ela simplesmente acontece. Ela comete alguma pessoa, a pessoa morre e, consequentemente, você tem a abertura da toda a questão sucessória, herança, etc. Então, nós estamos aí um fato jurídico. Dentro dessa noção grande de fato jurídico, nós temos duas espécies, que é fato jurídico em sentido estrito e ato jurídico.
O que é o fato jurídico em sentido estrito? O fato jurídico em sentido estrito é todo aquele fato que não depende da vontade do ser humano. O exemplo que eu dei da morte é um fato jurídico em sentido amplo e um fato jurídico em sentido estrito. Agora nós temos, de outro lado, uma outra espécie de fato jurídico que é o ato jurídico. O ato jurídico é todo aquele fato jurídico que implica na vontade humana. Então, aquele fato regido pela vontade humana é um fato jurídico. Por exemplo, um negócio celebrado entre um patrão e um empregado, um contrato de trabalho. Nós estamos aí diante de um negócio jurídico. O negócio jurídico é uma subespécie de ato jurídico. Depende da vontade. O empregado está procurando emprego e quer aquele emprego e o empregador quer oferecer aquela vaga de trabalho para aquela pessoa. Há essa junção de vontades. Então aí, vejam, o elemento vontade ele é crucial para a compreensão dessa distinção entre fato jurídico de um lado e ato jurídico de outro lado. Então, é o ato jurídico que implica na vontade humana que nos interessa aqui analisar, né? Qual é a regra dos atos jurídicos, para a gente falar de uma maneira genérica, no Brasil em relação aos particulares? A regra é a liberdade. Todos somos iguais perante a lei, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, sendo garantido o direito de liberdade. Isso quer dizer que nós temos o direito de agir conforme a nossa consciência, conforme a nossa autodeterminação. No entanto, o direito de liberdade impõe uma outra face do direito de liberdade, que é o dever de responsabilidade. Se por um lado nós somos livres para praticar o que bem entendemos, por outro lado nós somos responsáveis pelos atos que nós praticamos. No artigo 5º da Constituição, no inciso 4, diz o seguinte, veja só este caso do inciso 4 do artigo 5º da Constituição, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. A Constituição, por um lado, garante a liberdade de manifestação de pensamento, mas, por outro lado, impõe, o dever de que a pessoa que falou o que falou seja identificada, justamente porque, caso ele cometa algum ato ilícito, ele possa vir a ser responsabilizado. Então, o direito de liberdade impõe o dever de responsabilidade. E aqui a gente começa a entrar no que a gente chama, na matéria de responsabilidade civil. Não é? O fundamento normativo da responsabilidade civil se encontra no artigo 186 do Código Civil, que eu tenho aqui transcrito e vou ler para vocês. Diz o artigo 186 do Código Civil: aquele que, e atenção para a redação, no direito nós temos que nos ater bastante às palavras, como o legislador escreveu, porque cada palavra é preciosa. Existe um brocado no direito que diz: o legislador não usa palavras inúteis. Então é preciso que nos atentemos. Nessa leitura rápida que eu vou fazer do artigo 186, vocês já vão ver o elemento vontade. Eu vou chamar a atenção aqui para o elemento vontade, que é base da ideia de ato jurídico que eu expus no início. Veja o que diz o artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, e aí está o conceito de vontade, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 186 do Código Civil, então, define, a ideia de ato ilícito como o cometimento voluntário por dolo ou negligente ou imprudente, culpa, quem por dolo ou culpa causa dano a um terceiro, causa dano a outrem. Isso, segundo o nosso direito, significa ato ilícito. Do ato ilícito, a gente já está recebendo algumas perguntas, eu até parei aqui para ler, eu já vou responder, juridicamente eu sou responsável pelo que faço com os outros. Sim, juridicamente você é responsável pelo que faz com os outros. Pode ser que o que você faça com os outros não seja um ato ilícito, não é? Agora, caso você venha cometer um ato ilícito com outra pessoa, seja meramente... Voltando aqui a nossa explanação, então veja que o nosso conceito de ato ilícito é a ação voluntária que causa dano a uma outra pessoa. Isso é o ato ilícito. Tá, aí vocês vão perguntar: professor, de onde vem então o meu dever de indenizar? Que é onde a gente quer chegar, não é? O dever de indenização.
O dever de indenização vem do artigo 927 do Código Civil. Vejam bem o que diz a redação do artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Observem, ato ilícito é aquela definição do artigo 186. Quem, por ação ou omissão voluntária, causa dano a outrem, comete ato ilícito. Aquele que pratica ato ilícito e, portanto, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Daí que vem o dever de indenizar. Então, como é que a doutrina divide os elementos da responsabilidade civil? Existem, em regra, 4 elementos da responsabilidade civil, quais sejam a ação humana, o dano causado a terceiro, o nexo de causalidade entre a ação e o dano, e quarto, o que a gente chama de elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa, não é? Negligência, imprudência ou imperícia, e negligência, imprudência ou imperícia, ou ação voluntária. Chegou aqui uma resposta, uma pergunta de qual a diferença entre o Código Civil e o Código Penal. Bom, são 2 diplomas normativos, não é? Um rege as relações entre as pessoas, os particulares, isso é uma parte do direito que a gente chama de direito privado, é o direito civil. Nisso está englobado aí, por exemplo, o direito de família, que é a relação que os familiares têm entre si. A relação que os familiares têm entre si impõe direitos e obrigações jurídicas e não meramente morais, não é? A relação contratual, por exemplo, é regida pelo direito civil. E o direito penal? O direito penal é uma seara do direito público. O direito penal diz respeito à proteção que o Estado dá aos bens jurídicos mais importantes que ele entende ser os mais importantes, né? Então o direito elenca alguns bens jurídicos que reputa ser os mais importantes e protege por meio do direito penal. Quem viola esses bens jurídicos sofre, em regra, a sanção, a pena privativa de liberdade. Vai preso, como a gente fala, né, popularmente. Então, a relação aqui não é só entre os indivíduos, é também em relação ao Estado, por isso é direito público. E o direito privado é relação entre os particulares. Então, Código Civil, direito privado, Código Penal, direito público, ok? Então, vamos voltar aqui. A ação humana, então nós temos 4 elementos para a responsabilidade civil: ação, dano, nexo e elemento subjetivo. Bom, existe uma modalidade de responsabilidade civil que abre mão do elemento subjetivo, que a pessoa pode ser responsabilizada sem sequer haver dolo ou culpa. Como é que é o nome dessa responsabilidade? O nome dessa responsabilidade é responsabilidade objetiva, e ela está prevista no parágrafo único daquele artigo 927 do Código Civil que eu já citei. Diz o artigo 927, parágrafo único: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, e aí, etc. Então, veja, a lei, ela pode criar algumas hipóteses nas quais a pessoa pode ser responsabilizada sem que tenha praticado um ato ilícito por dolo ou culpa. Basta que haja, então, a ação, o dano e o nexo de causalidade. Isso a gente chama de responsabilidade objetiva, que no Brasil é a exceção à regra. A regra é a responsabilidade subjetiva, que tem aqueles 4 elementos: ação ou omissão, dano, nexo e elemento subjetivo, dolo ou culpa. Mas existe, excepcionalmente, essa modalidade de responsabilidade objetiva, que vai obrigatoriamente ter que observar a ação, dano e nexo de causalidade. Aqui a gente chega na questão da responsabilidade civil do Estado. Por que eu vim conduzindo vocês até aqui para falar da responsabilidade civil do Estado? Muito simples, pessoal, porque o caso que aconteceu em Suzano aconteceu dentro de uma escola estadual. A escola estadual, né, é de responsabilidade de quem? Do Estado de São Paulo. Agora, fica a dúvida: o Estado de São Paulo tem o dever de indenizar aquelas vítimas? O Estado de São Paulo tem a obrigação de reparar o dano causado com aquelas mortes? É óbvio que, primeiro, antes da gente entrar, né, na explanação propriamente dita da responsabilidade do Estado, é preciso lembrar que, obviamente, uma vida ela não tem preço.
Então, por mais que seja paga uma indenização, isso jamais vai compensar a perda de um ente querido. Só que, uma vez impossibilitado de ressuscitar a pessoa morta, o Estado ele tem a obrigação de alguma maneira suavizar esse dano causado. A forma, infelizmente, que nós encontramos hoje no mundo moderno é indenizar por meio de pecúnia, de dinheiro. É a forma que é encontrada e que nós vemos corriqueiramente aí acontecendo. Voltando aqui, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva ou ela é subjetiva? Para responder essa pergunta, nós temos que ler o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e eu também trouxe aqui transcrito para vocês. Diz o parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E aí, cuidado que os ouvintes já devem, inteligentemente, já devem estar a se adiantar e pensar, bom, falou dolo e culpa, eu acabei de falar que dolo e culpa é caso de responsabilidade subjetiva, então a gente vai concluir rapidamente que a responsabilidade do Estado é subjetiva, correto? Não, errado. A regra que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal impõe é a regra da responsabilidade objetiva. Por isso que eu falei para vocês, é preciso atentar muito para a redação do legislador, porque ele não usa palavras inúteis. Vamos ler de novo então o dispositivo. Veja bem, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Para entender por que dolo e culpa estão aqui, é preciso entender o que é direito de regresso, direito de ação regressiva. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão compreender perfeitamente o que eu estou falando. Imagine que um funcionário de uma empresa está num caminhão dirigindo a trabalho em nome dessa empresa e acaba se distraindo no trânsito, acaba atropelando uma pessoa por conta dessa distração e mata a pessoa. Quem vai ser civilmente responsável? E aqui eu não estou falando da responsabilidade penal. A responsabilidade penal é da pessoa que estava dirigindo o carro. Ele vai responder um processo penal. Eu estou discutindo aqui agora a responsabilidade civil. Quem é que vai ser responsável? Primeiro, qual é a finalidade da responsabilidade civil? Se você acha que a finalidade primordial da responsabilidade civil é punir o agressor, você errou. Por quê? Porque a ideia de punir o agressor, primordialmente, ela é uma ideia própria do direito penal. Não que a responsabilidade civil não vise penalizar o agressor. Sim, mas isso é um efeito secundário. O primordial da responsabilidade civil é o quê? É reparar a vítima, é reparar os danos causados. Vamos pegar o nosso exemplo e vamos melhorar. Vamos supor que essa pessoa não morreu. Vamos pensar que essa pessoa teve que ficar hospitalizada durante meses, não pôde trabalhar, enfim, gastou dinheiro com tratamento e ainda deixou de ganhar dinheiro por não trabalhar. É o que a gente chama no direito de dano emergente, no sentido do que ela teve que gastar, e do lucro cessante, é o que ela deixou de ganhar ao não trabalhar, não é? Quem é que vai ser responsável por indenizar essa pessoa? Quando a gente fala em termos de responsabilidade civil, a gente tem que pensar na reparação do dano. Então aqui, quem é responsável? Quem é que tem mais dinheiro para pagar a pessoa? A empresa ou o funcionário? A empresa. E a empresa responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus funcionários. Então, a vítima, ajuiza uma ação contra a empresa. Mas você vai pensar, bom, mas não é justo. O empresário está lá trabalhando, tendo todo o cuidado, sendo completamente diligente, e o funcionário que se distraiu no trânsito acabou lesionando a pessoa. Não é justo? É justo que o funcionário pague? Sim, mas isso não é uma discussão para a vítima. Essa é uma discussão entre a empresa e o funcionário. Então a vítima, ela quer o quê? Ela quer ser reparada, ela quer receber. Então é justo que ela ingresse com uma ação contra a empresa, seja ressarcida, e a empresa, uma vez tendo que ressarcir essa vítima,
Se o funcionário agiu com dolo e culpa, que é o caso do nosso exemplo, ela pode ajuizar uma ação regressiva contra esse funcionário. É o caso do Estado, é a mesma coisa. Agora, pegue o nosso exemplo, imagine que um empregador, ao invés de ser uma pessoa de direito privado, uma empresa, né, uma empresa privada, pense que é o Estado. É o mesmo raciocínio. Então, um agente público, por negligência, causa dano a outrem, essa pessoa ingressa contra o Estado é obrigado a reparar a pessoa e regressivamente ingressa com uma ação judicial contra o servidor que foi o real causador do dano. Então, nesse caso, se o agente público, se o servidor público agiu com dolo ou culpa, o Estado pode agir regressivamente. Mas, em face da vítima, o Estado responde pela via da responsabilidade objetiva. Responde objetivamente, portanto, sem dolo e sem culpa. Então, uma vez dito isso, duas correntes aparecem aqui para tratar da responsabilidade civil do Estado. Existem duas teorias que regem aí a questão da responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil essa que nós já vimos que é uma responsabilidade civil objetiva. Pois muito bem, quais são essas duas teorias? A primeira é a teoria do risco administrativo e a segunda é a teoria do risco integral. O que diz a teoria do risco administrativo? Ora, o Estado responde objetivamente, mas se ele provar alguma excludente de responsabilidade, por exemplo, ele pode alegar um caso fortuito, ele pode alegar que não houve nexo de causalidade entre a ação do servidor público e o dano sofrido pela vítima, etc. Então, nesse caso, segundo a teoria do risco administrativo, muito embora o Estado responda objetivamente, ele pode se valer, se for o caso, ele pode invocar uma excludente de responsabilidade. Já não é o caso da teoria do risco integral. A teoria do risco integral diz que o Estado responde objetivamente, mas, em hipótese alguma, ele vai poder invocar alguma excludente de responsabilidade. Qual é a teoria majoritária adotada no Brasil? É a teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral, ela só é adotada para dano ambiental. Então, caso o Estado, algum servidor público cause algum dano ao meio ambiente, o Estado vai responder objetivamente e não poderá invocar o risco administrativo. E não poderá invocar a excludente de responsabilidade, perdão. Então, só no caso de dano ambiental. Muito bem. Agora, você deve estar pensando, no caso de Suzano, o Estado, ele não fez nada. Quem fez foram os criminosos. Como é que o Estado vai ser obrigado a indenizar as vítimas, ou então os familiares das vítimas? Veja, eu não falei que para você ter responsabilidade civil você tem que ter ação, você tem que ter nexo de causalidade, você tem que ter dano, e no caso de responsabilidade subjetiva você tem que ter dolo ou culpa, mas a gente exclui esse quarto elemento porque nós estamos falando de responsabilidade objetiva. Nós estamos no terreno da responsabilidade objetiva, então tem que ter ação humana, tem que ter nexo de causalidade, tem que ter dano. Bom, o Estado não fez nada. Quem cometeu o ato ilícito foram os criminosos, que ali morreram também, se mataram. Ora, como é que o Estado vai ser responsabilizado por isso? Veja, aí eu preciso que você volte lá no conceito de ato ilícito, lá no artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causa dano a outrem, comete ato ilícito. Ou seja, a omissão, ela pode gerar responsabilidade civil. Ela pode gerar responsabilidade civil. Se uma pessoa se omite quando tem o dever de agir, ela descumpre um dever jurídico e, caso essa omissão venha a lesar bem jurídico alheio, isso gera um ato ilícito, sim, passivo de responsabilidade jurídica, civil e até penal, segundo o artigo 13, parágrafo 2º, já que perguntaram do Código Penal, a relevância da omissão no direito penal está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Pois bem, a responsabilidade do Estado aqui, o Estado tem o dever, obviamente, que quando ele oferece, ele é obrigado a oferecer escola. Quando ele oferece o serviço educacional, ele tem a obrigação de garantir a segurança das crianças e dos funcionários que ali estão. De todos. É dever do Estado. Ele não pode permitir que a pessoa entre armada. Ele não pode permitir que a vida das crianças esteja em risco, e foi o que aconteceu.
Então veja, nesse caso, o Estado sim, ele tem responsabilidade no caso da tragédia de Suzano. E até nesse caso, o governador João Dória já se adiantou propondo uma indenização. Isso é um fato. Nós temos tempo ainda? Temos tempo ainda? Está acabando, né? Tá, já está acabando. Mas só para finalizar, vou falar disso no final. O governador João Dória ele já se adiantou propondo, né, oferecendo uma indenização já para as vítimas, algo em torno de R$100 mil. Pois bem, só para fechar, o problema da omissão. Há uma controvérsia entre os tribunais superiores acerca de qual a teoria adotada no que concerne a responsabilidade civil do Estado em relação à omissão. Segundo a doutrina majoritária que está em todos os livros de direito administrativo, maioria deles, e segundo o entendimento firmado até então pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade por omissão, no caso da responsabilidade do Estado, é subjetiva, ou seja, para que haja responsabilidade do Estado por omissão, é preciso demonstrar então aquele elemento subjetivo, dolo ou culpa. Então precisa ter a omissão, o dano, o nexo entre a omissão e o dano e dolo ou culpa. Pois bem, essa teoria ela está sendo questionada agora pelo Supremo Tribunal Federal, que vem entendendo, com base na redação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que a Constituição não fez ressalvas. E, de fato, nós lemos aqui a redação do artigo e não tem ressalvas. Se o texto não faz ressalvas, não cabe ao intérprete inventar exceções, inventar ressalvas que o texto constitucional não fez. Portanto, a omissão, a responsabilidade civil do Estado por omissão seria uma responsabilidade objetiva. É essa teoria que começa a despontar agora no cenário jurídico nacional. Eu espero ter ajudado aí vocês. Deixa eu ler mais uma pergunta, se você ainda não... a gente vai ter oportunidade de se encontrar em breve e eu espero conseguir aí continuar falando com vocês sobre esse tema. Mas, com certeza, essa fala hoje já esclareceu bastante, né, o entendimento aí, algumas dúvidas que aparecem. Será que o Estado é responsável? Será que o Estado não é responsável? Quem responde pelo quê? Hoje você sabe que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva e você já sabe rapidamente aqui o que é responsabilidade objetiva, ok? Eu espero encontrá-los em breve, numa próxima live. Vem estudar com a gente aqui na Fabra, porque aqui nós construímos carreira de sucesso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.